absorver da melhor maneira aquilo que a gente separou aqui, tá? Aqui no nosso devocional, nosso culto, nosso momento com Deus. E eu quero falar nessa manhã sobre servir e adorar. Servir e adorar. Esses dias eu estava na mesa de casa e nós fomos orar pelo almoço. Quando eu falei assim, vamos orar? Todo mundo, vamos. Eu falei, pera um pouquinho, para. Vocês vão orar porque é de praxe orar? Ou de verdade vocês vão falar com Deus? Porque um ato religioso é muito diferente de fazer para Deus. Por exemplo, a gente cantou agora. A gente pode só cantar porque acha o louvor bonito. E achar o louvor bonito é diferente de adorar. Adorar é o seguinte, Senhor, é você pegar a tua mente e dizer, eu estou falando estas coisas para o Senhor. Eu quero que a minha voz chegue até o Senhor. Eu quero que o Senhor ouça o que sai do meu coração e o Senhor receba. Aliás, a gente vai falar sobre adoração. A palavra para adoração, na nossa tradução aqui na Bíblia, é adoração. Mas no hebraico tem duas palavrinhas que é usada para adoração. E avodá significa trabalhar para Deus, né? Trabalhar em favor de Deus. Ou seja, quando você está se desdobrando para fazer algo para que o reino de Deus seja promovido, você está adorando a Deus. Está entendendo? Isso é adorar. Avodá, a palavrinha hebraica. E tem uma outra palavra que aparece 170 vezes entre Antigo e Novo Testamento, que é chacha. Chacha significa inclinar-se, prostrar-se, entregar-se. Então tem duas coisas que a gente faz para adorar a Deus. Servir a Deus, ou seja, trabalhar para promover o seu reino. Para promover o seu reino, você está adorando. E inclinar-se a Deus. Inclinar-se é render-se, prostrar-se. É a ideia de você tirar toda a defesa, sabe? Você não se fechar para o que Deus tem para fazer na tua vida. Você não ficar com travas para o que Deus tem para falar com você. Você não ficar com reservas, para que Deus não venha trabalhar na vida da pessoa como Ele quer trabalhar. Então tem muita gente que, irmãos, vai para a igreja, mas não adora. É igual estar casado 10 anos e ainda o marido não sabe o que é que a esposa gosta de comer. Meu Deus, você está 10 anos casado e se ela fala, qual que é o meu prato preferido? Você não sabe, por exemplo. Não vocês aqui. Você que vai assistir o vídeo depois. Como é que pode? Significa que moraram na mesma casa, mas não aprenderam nada um do outro. Significa que estiveram sob o mesmo teto, mas ainda não conhecem nada um do outro. O homem, a mulher, falei do marido, mas pode ser a esposa. O fato é que tem gente 10 anos na casa de Deus e ainda não sabe o que Deus quer. Ainda não sabe quem é Deus, ainda não conhece o Deus. Irmão, a pergunta que eu faço é o seguinte: você conhece a igreja? Conheço, pastor. A pergunta que eu faço é: você conhece o Deus da igreja? O Deus da igreja? Porque o Deus da igreja, meus irmãos, exige relacionamento, entrega, rendição. E eu não vou na igreja porque o louvor da igreja é bonito. Deve ser bonito, porque para Deus deve ser o melhor. A gente deve se aperfeiçoar para fazer para Deus o melhor. Mas não é esse o motivo. O motivo é porque eu me entreguei a Ele, eu me rendi a Ele, e cada culto eu quero conhecer mais e mais dele. Isso é adoração. E eu me preocupo com vocês, geração de igreja de amanhã, porque se vocês não aprenderem a conhecer o Senhor agora, quando vocês chegarem na fase adulta, vocês não serão referência para os próximos. Eu vou mostrar isso na Bíblia agora. Aconteceu com Israel isso. Eu quero ler para vocês o livro de Josué. Olha só, eu anotei aqui para eu não esquecer, né? São vários textos aqui, mas eu vou tentar seguir uma linha aqui de raciocínio para a gente não se perder. Livro de Josué. Nós vamos ver aqui uma situação
que Deus fala com o povo. Josué capítulo 24, versículo 14. Deus vai falar com o povo o seguinte. Josué 24, 14. Diz assim o texto, ó. Olha o que Deus fala com o povo, através da ordem que Josué dá. Agora, pois, temam ao Senhor e o sirvam com integridade e com fidelidade. Joguem fora os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Jordão, né? Do outro lado do Jordão, do outro lado do Eufrates, no Egito, e sirvam ao Senhor. Mas se agora olha o que Josué diz. Olha o que Josué diz no versículo 15. Mas se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses em que os seus pais serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, cuja terra vocês estão morando, eu, porém, com a minha casa, serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Veja, é o mesmo povo. É o mesmo povo. É como se falasse assim, ó, é a IBF. É todo mundo junto aqui, é a IBF. Mas é como se agora Deus falasse assim, ó, através de Josué, tipo assim, está todo mundo aqui, beleza. Mas vocês precisam escolher. Se vocês querem continuar servindo coisas do passado, deuses diferentes, deuses que vocês criam no seu coração, ou se vocês querem servir isso ou aquilo, ele diz, eu porém com a minha casa servirei ao Senhor. Significa que não é porque o irmão do teu lado serve a Deus, que automaticamente você serve a Deus. Porque servir a Deus exige exatamente isso: rendição, entrega, escolha, desejo de querer Deus. E aí, meus irmãos e minhas irmãs, nesta manhã, a palavra vem justamente nesse propósito para a gente. Aqui, Deus está colocando, através da vida de Josué, algo para que o povo venha definir de fato o que eles querem fazer da vida deles. Eu estou na igreja, mas não sei se é bem a igreja que eu quero. Eu estou ali, mas eu estou ali porque meus pais me obrigam. Quando eu fizer 20 anos, nem sei se vou mais. Ok, hoje o Senhor coloca diante de você. Eu sou muito jovem. Não! Quem sabe a mão direita e sabe a mão esquerda não é mais inocente diante do Senhor. Amém? Quem sabe a mão direita e a mão esquerda entende o que Deus diz. Já compreende. A partir do momento que você entendeu a mensagem, você não é mais inocente, você já é responsável pelos seus atos. E o Senhor diz o seguinte: você precisa definir o que é que você quer. E Josué diz, eu defini, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E é muito interessante isso. Porque ele não diz assim, a minha casa servirá ao Senhor, eu não. Ele diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Sabe o que ele está dizendo? A minha casa vai servir ao Senhor, mas eu não vou ficar de fora. E eu, por que ele coloca ele primeiro? Porque ele diz, eu servirei ao Senhor. E com isso espero que minha casa sirva ao Senhor, porque eu serei referência para a minha casa. Se a sua casa não tem referência, não há como os fracos ficarem fortes. Se na sua casa você não é coluna, você não se tornar coluna, não há ninguém em volta que possa ter referência. Ou melhor, as pessoas em volta, aliás, não terão referência. E aí eu quero chamar vocês, eu estou falando com jovens, mas nós adultos também, irmãos, que a gente possa buscar em Deus ser referência. O que tem diferente, por exemplo, no João e nas pessoas do mundo? Não precisa responder, né? Por favor, não diga nada. Mas tem que ter diferença. Porque se você não tem diferença, então tanto faz. Tanto faz, irmão. Tanto faz o feiticeiro, o budista, o incrédulo, o ateu, se não tem diferença. Nós servimos ao Senhor e nós precisamos fazer diferença. Amém? Eu lembro que na escola o João às vezes chegava assim horrorizado, né? Ele falava assim, tem festa lá.
e a festa da escola, mas rolava umas músicas meio que, não é porque é música secular, eu não tenho problema com isso, mas desde que você avalie o que você está ouvindo, certo? Mas as músicas eram músicas assim que exigiam uma sensualidade, né? As meninas dançando de forma sensual, coisa que não é nem legal para adolescente, nem é legal. E lá estava rolando normalmente, né? E aí o Mateus falava disso, né? Nas festinhas, pô, eu chegava lá, ficava vendo a turma toda lá, e o pior, algumas pessoas que eram da igreja no meio. Pensou lá, a gente lá no mundo, Santa Ceia no domingo, e na terça-noite lá, são as cachorras, as preparadas, e no meio do mundão lá, tipo, o pessoal olha assim, o pessoal fala, não, não é possível. Não é possível. Porque, irmãos, não tem referência. Mas o que eu quero dizer é que o Senhor coloca uma escolha diante de nós, dizendo assim, vocês querem ser o quê? Um mundo diferente do mundo? Porque vocês foram chamados para servir ao Senhor, para entregar-se, render-se, prostrar-se ao Senhor. E conhecer o Senhor. E se aprofundar no conhecimento do Senhor. Porque tem gente com 20 anos de igreja, assim como tem gente 20 anos casado, o marido não sabe um gosto da esposa, assim como tem gente que até hoje não sabe quem é a voz de Deus ainda. E que Deus tenha misericórdia de nós. O futuro precisa de vocês. O futuro precisa de referência. E Deus conhece vocês mais do que vocês mesmos. Amém? Assim como conhece a mim, então. Agora, escute bem. Então o que o povo fez? Aqui no mesmo capítulo, eu vou lá para o versículo 24. O povo ouviu a voz de Josué. E o povo disse, versículo 24, ó. E o povo disse a Josué: ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos a sua voz. Glória a Deus. Glória a Deus. O povo quis seguir ao Senhor. E sabe o que aconteceu? Deus começou a abençoar aquele povo, irmãos. Aonde o povo ia, Deus dava vitória. Aonde o povo ia, Deus dava vitória. Vitória, vitória, vitória. Josué e o povo, vitória, vitória. Vence aqui, vence ali. Não quer dizer que não tinha luta. Vitória, quando eu falo vitória, é vitória sobre as lutas. Porque se não tem luta, também não tem vitória. E vitória de quê? É vitória sobre as lutas, os combates, as ameaças, as dificuldades. Deus ia dando graça para o povo e o povo vencendo. Por quê? Porque o Senhor era com eles. O Senhor era com eles. E eu quero te dizer uma coisa. Se você for referência, jovem, de alguém que tem Deus na vida, no meio do mundo, Deus mostrará ao mundo que Ele é referência na vida de vocês. O povo era referência de obediência a Deus no meio dos povos pagãos. Da mesma forma, Deus honrava, e Deus ia com o povo, e todos os inimigos de Israel tremiam, porque sabiam que o Deus e a força que ia com aquele povo não era comum, era uma força poderosa. Amém? Seja de Deus, e Deus será de vocês. Eu vou te dizer uma coisa: sejam de Deus, e Deus será o Deus de vocês. Aleluia. Amém? Alguém fala: pastor, quem é você? Eu tinha 14 anos. Queria ser cheio do poder de Deus. 14 anos. Algo me impedia. Eu gostava de colecionar quadrinhos. Eu ainda gosto de quadrinhos. Eu tenho alguns na minha casa. Eu amo arte. Eu amo desenho. Eu amo quadrinho. Eu amo super-herói. Eu amo Marvel Comics, DC Comics. Eu gosto. Amém? Só que antes eu tinha uma espécie de veneração. O que é veneração? Veneração é assim, cuidado extremo. As minhas revistas não podiam ter um amassadinho. Quando ia pegar alguém, assim, alguém ia deixar ver a revista, porque era tipo para colecionador. Eu falava assim: sua mão tem gordura, lavou as mãos para pegar o meu gibi, né? Porque era assim, eu tinha coleção, né? Eu tinha a coleção do Wolverine, eu estava colecionando, né? Homem-Aranha, eu gosto até hoje, mas eu tinha um zelo. Sabe o que acontecia? Eu lia quadrinho, mas não tinha tempo para ler a Bíblia. Hoje tem gente que tem tempo para o Instagram, mas não tem tempo para a Bíblia. E um dia eu falando com
Deus, Deus falou comigo: escolhe esse texto. O que é que você quer? Andar comigo, não andar comigo mais ou menos? O que você sabe da minha palavra? Eu com 14 anos. 14 anos. Alguns aqui já passaram dos 14. Alguns estão chegando. O Chumbinho já passou dos 14. Faz tempo. Ele não está aqui, depois ele vê a piada no vídeo. Aí, a gente vê o seguinte, que eu falei assim: não dá, isso aqui está me roubando tempo com Deus. E eu quero mais de Deus, mas não dou tempo para Deus. Como que eu quero mais de Deus, mas não dou tempo para Deus? O que eu fiz? Um dia eu tomei uma decisão que até que doeu meu coração, mas eu tive tanta certeza do que eu estou fazendo, irmãos. Eu fui lá e falei: hoje vocês que me dominam, quadrinhos, vocês que se tornaram um ídolo, vocês que se tornaram para mim algo assim mais importante. Eu comecei a olhar: vocês não estarão depois que eu morrer. Depois que eu morrer, vocês não poderão me acompanhar. As pessoas vão jogar isso no lixo, vão nem ligar para isso aqui que eu guardei a minha vida inteira. Então vocês são passageiros, vocês não servem para nada. Aí eu olhei assim, com os quadrinhos, outros, falei: quer saber? A partir de hoje, eu vou dedicar mais tempo à leitura da Bíblia. Catei meus quadrinhos, eu lembro até hoje, irmãos. Peguei uma lata, coloquei uma lata lá no fundo do quintal, comecei a pegar quadrinho por quadrinho, botei fogo e queimei todos eles. Todos eles. Mas sabe o que foi aquilo? Até hoje eu tenho quadrinhos na minha estante ainda, mas eles não me dominam mais. Eles são uma espécie de coisa bacana que está lá, que eu gosto, mas não mais aquele ídolo que era. O que você tem que jogar fora é quando a coisa se torna ídolo, quando ela se torna ídolo, quando ela se torna prioridade, quando ela tira o teu tempo de Deus, ela se tornou ídolo, então você tem que jogar lá fora. Entendeu? É igual as pessoas que ganham muito dinheiro e não tem mais tempo para culto. Viaja. Os passeios e o dinheiro se tornou o seu ídolo. Não tem mais organização. Viajar é nas férias, viajar é de vez em quando, porque eu tenho compromisso com a obra de Deus, com a casa de Deus. Aí Deus arranca tudo, deixa pobre, aí não falta um domingo da igreja. E ora: Deus, me abençoa, Senhor. Porque não sabe organizar a sua vida. E quando eu joguei fora, ontem eu vi um pastor dizendo algo que me marcou muito, que eu escutei. Quando você diz algo, ainda que as pessoas não vejam, o céu está vendo. Aleluia. O céu está vendo. Até hoje, algo que acontecia comigo aos 14 anos ainda acontece. Tem dia que eu vou orar para o lado de fora e olho para o céu. E quando eu começo a orar, falando com Deus, eu lembro das palavras que Abraão dizia. Quando ele olhava para o céu e falava com Deus. E eles se tornaram referência daqueles que vieram depois dele. Porque o povo que se formou, quando rogava a Deus, quando invocava a Deus, eles diziam: ó Senhor, de Abraão, Isaque e Jacó. Ele está dizendo o seguinte: o Deus que foi o Deus de Abraão, o Deus que foi o Deus de Isaque, o Deus que foi o Deus de Jacó, Isaque e Abraão, é o Deus que nós invocamos. Por quê? Porque Abraão, Isaque e Jacó se tornaram referência para os que vieram depois. Porque se Abraão não fosse referência, eu não poderia orar: ó Deus de Abraão. Se Jacó não fosse referência, eu não poderia falar: ó Deus de Jacó. Mas se eu oro e digo: ó Deus de Abraão, Isaque e Jacó, eu lembro das orações que Abraão fazia com o pai, confiando nas suas promessas, irmãos, é porque eu tive referência. E eu me emociono, porque num desses dias, eu falando com a Gisele, eu disse para ela: Gi, às vezes eu estou aqui e começo a ver, dá para acreditar que há 4.000 anos atrás, 4.000 anos atrás, um homem chamado Abraão ouviu o chamado de Deus e olhou para os céus e falou com Deus dos céus. E 4.000 anos depois, eu estou num lugar chamado Laranjeiras, num lugar que talvez antes nem existia, claro, mas eu continuo falando com o mesmo Deus de Abraão. Glória a Deus. Eu me senti irmão de Abraão.
Porque nós estamos falando com o mesmo Deus. Irmãos, irmãs, jovens, quando vocês falam com Deus, há 4.000 anos atrás, Ele falou com um homem chamado Abraão. É o mesmo Deus. Ele é real. E onde o pastor Davi Bernardo dizia assim: quando você fala, ainda que ninguém veja, o céu escuta. Quando eu joguei os quadrinhos fora, fui trabalhar, porque eu era aprendiz de mecânico naquela época, numa empresa. Na hora do almoço eu falei: Senhor, eu quero o teu poder. Eu quero muito o teu poder. Eu tinha jogado os quadrinhos fora. Eu fui ao banheiro, porque era o único lugar que dava. Na hora do almoço, estava isolado, não tinha ninguém. Eu me curvei no banheiro e comecei a orar. E comecei a falar com Deus. E naquele banheiro se tornou um lugar de adoração, porque eu me inclinei, me inclinei ao meu Deus. E ali eu fui cheio do Espírito Santo. Comecei a falar em línguas naquele dia. E dali para frente Deus começou a fazer coisas maravilhosas na minha história. O que eu quero dizer é que esse é o mesmo Deus de vocês. Mas para ter isso, tem que se render. Tem que escolher, deixar para trás algumas coisas, abraçar o Deus com toda a força e sinceridade. E fazer isso que o povo disse. Vocês, o Josué falou, vocês eu não sei, mas eu e minha casa serviremos o Senhor para valer, meu, para valer. Nada vai ficar entre nós e Deus, para valer. E aí o povo disse: eu também quero. Eu ia ler para vocês, mas eu não vou ler aqui porque vai ficar muito texto, mas eu quero só citar o que aconteceu. O povo foi dando, Deus foi dando vitória para o povo, porque o povo disse: tu és o nosso Deus. Então Deus disse: então tu és o meu povo. Quando você disser: tu és o meu Deus, Deus olha para você e diz: então tu és o meu servo. Amém? É assim que funciona. E aí o que aconteceu é que Deus foi dando vitória, vitória, vitória. Muito interessante o texto seguinte, porque depois nós entramos no livro de Juízes. Juízes fala de um período que Josué morreu e não deixou liderança, não ficou líder. Então cada líder de um clã, porque eram 12 tribos, cada líder de uma tribo fazia o que achava que devia fazer. Mas no primeiro momento é muito interessante, porque os anciãos, olha isso, os anciãos que aprenderam com Josué, os homens que eram jovens, quando Josué era vivo, eles se tornaram líderes das tribos. Eles tinham em Josué uma referência, e por causa de Josué continuaram fiéis ao Senhor. E é interessante isso, porque em Juízes 2,7, tá? Depois, se vocês quiserem, Juízes capítulo 2, versículo 7 diz isso, que depois da morte de Josué lá, o povo continuou a servir ao Senhor. Por quê? Porque eles olhavam para os anciãos que serviram a Deus com Josué. Então eles tinham uma referência, os líderes falavam: não, Josué fazia assim, era uma referência. Deus se agrada assim, Deus quer assim, Deus faz assim. Então o povo ia atrás. Irmãos e irmãs, agora escuta. Eles foram afrouxando. Depois que esses anciãos morreram, olha isso agora. Por que eu estou falando com vocês, jovens? Porque depois que a gente morrer, quem fica? Se Jesus não vier, lógico. E se o Jig-Ping não apertar a bomba, né? Se caso não acontecer essas duas coisas, vocês vão ficar aqui. Vocês vão ficar aqui. A pergunta é: quem serão vocês? Quem é que vai fazer o louvor? Quem é que vai ser o próximo pregador? Os pastores da IBF? Professores de teologia? Quem vai ser? Missionários? Essa mensagem é para isso. Qual é o seu propósito de vida? Quem é o seu Deus? Quem é você? O texto é muito triste. O texto diz que depois que morreram os anciãos, eles não tiveram mais referência. E a partir do versículo 12 diz que abandonaram os caminhos do Senhor. E aí, a partir do capítulo 3, pessoal, diz que eles começaram a fazer tudo que Deus não queria, porque perderam as referências. Sabe o que Deus fez? Deus se afastou do povo que se afastou dele. Deus teve paciência
mas passou uma geração, 2 gerações, Deus também se afastou. E é muito triste, porque lá nos versículos 7, versículo 14, vai dizer que então Deus permitiu que os inimigos de Israel dominassem sobre Israel. E num primeiro momento, Israel foi dominado pelos seus inimigos por 18 anos. 18 anos de desgraça. Porque perderam as referências, deixaram de servir e adorar ao Senhor. É bom, a IBF tem, o pastor David tem um conhecimento com Deus. Eu busco ainda. Mas sim, eu tenho aprendido isso. Pastor Daniel Vior, os irmãos mais velhos, os obreiros da igreja, são referências. Mas jovens, o dia que a gente for embora e vocês estiverem aqui, os que vêm depois de vocês vão olhar para vocês. E eles vão olhar, Gustavo tem conhecimento de Deus. João Pedro conhece o Senhor. E é em vocês que eles procurarão socorro. E é com vocês que a sua casa vai aprender a servir ao Senhor. Amém? E para finalizar, eu quero ler aqui o Salmo 2:11. Vou ler 3 textos. Pelo menos 2. E citar um. O Salmo 2:11. Salmo 2:11 diz assim: olha só, sirvam o Senhor com temor e alegrem-se nele com tremor. Algumas traduções vão dizer assim: temam a Deus e o sirvam com alegria. Você sente alegria em servir ao Senhor? A pergunta que eu faço é: há alegria em servir ao Senhor? Se não, vocês precisam buscar essa alegria. Porque tem pessoas que a maior tristeza da vida dele é servir ao Senhor. A parte mais chata da história dele é servir ao Senhor. E o salmista diz: sirvam ao Senhor com alegria. Amém? Mais um texto. Salmo 29:2. Salmo 29:2 para encerrar. Salmo 29:2 diz assim: deem ao Senhor a glória devida ao seu nome e adorem o Senhor na beleza da sua santidade. Amém? É uma convocação nessa manhã que o Senhor faz para nós. IBF, 2025, eu quero me revelar mais a vocês. IBF, eu quero que não somente vocês possam entender: nós somos o povo de Deus. Mas eu quero mesmo se revelar a vocês como Deus de vocês. Quero ir na frente das suas batalhas. Quero ajudá-los nas suas dificuldades. Quero fazer coisas grandes na vida dos jovens. Mas para isso deve haver decisão, rendição. Jovem, quando chega no culto, o pastor pregando e conversando um com o outro, desinteressante é a palavra. Preste atenção. É a palavra que te faz crescer. É a palavra que te faz conhecer o teu Deus. É necessário abrir os ouvidos para ouvir. Porque se você não se render, você não poderá servir ao Senhor como o Senhor quer que você sirva. Não sentirá a alegria do Senhor. Eu sou tão vazio. Mas é óbvio que tu é vazio. Charles Spurgeon,
converteu-se cedo e começou a pregar aos 16 anos. Um pastor batista do século XIX, famoso depois por suas pregações. Até hoje se lê Spurgeon. E Spurgeon dizia o seguinte: que uma das coisas que eles faziam quando queriam sentir a presença do Senhor era dobrar o joelho e ficar falando com Deus, até sentir que Deus de fato tinha ouvido a sua voz. Ninguém vai se encher da alegria ou da intimidade com Deus se não tiver tempo com Deus. E isso é adorar, significa entrega, rendição. Eu me rendo ao Senhor. Eu me rendo ao Senhor. Sabe, no louvor, Senhor, eu vou cantar esse louvor, mas hoje eu quero chorar. Eu quero chorar de alegria com esse cântico. Eu quero sentir esse cântico movendo na minha alma. Por favor, Senhor, por favor. Por favor, Senhor. Eu quero te louvar. Eu quero sentir tua presença, Senhor. Por favor. Permita-me entrar na tua presença. Que o Espírito Santo leve vocês a entender isso. O que eu posso falar sempre é falar. Fazer, né? É falar. Mas o Espírito Santo pode conduzir-nos à presença dele. Amém? Lembre-se dessa palavra do retiro, é marcante. É mais fácil lembrar das pregações de retiro, porque o retiro acontece uma vez por ano. Às vezes, se a gente falar das pregações dos cultos, a gente esquece quando foi, né? Eu acho que eu lembro, mais ou menos. Mas o retiro é marcante, sabe? O retiro tem pregações que eu ouvi dos retiros que eu fui, que até hoje eu lembro. Até hoje eu lembro. E hoje o Senhor diz, eu quero ter mais intimidade com você, quero que você me conheça mais. Mas isso vai acontecer com adoração, que significa entrega, rendição, envolvimento, prostração. Sabe o que é eu me rendo? É quando você para de resistir. Certo? Quando está a luta de UFC lá, vai. Não, eu tenho jeito, não tem? Mas não luto não. Só tem jeito. Não, acho que nem jeito, né? Jeito é eu que acho, mas assim, o UFC. Daí você toma um golpe. Você luta com o cara que ele dá o golpe como que chama lá? Golpe do louva-a-Deus. Eu não sei se existe, acho que é do Kung Fu esse, né? Como uma trava, é uma coisa, chave de braço, né? Você cai no chão e você não, né? Quem está lutando, no caso ali o Rodney. Ele cai no chão, ó, pá. Aí você tenta sair. Mas quando você vê que não dá mais, você fala, mano, se eu não sair, quebra meu braço, velho. Porque ele imobilizou você. Isso aqui também, né? Já participou de lutas aí, desses negócios, né? Também. Né? Imobilizou você lá. Se você não bater no tatame, se você não fazer assim, ó, parou, me rendo. Perdi, bati, perdi. Pra mim não dá mais, você ganhou. Se você não fizer isso, quebra o seu braço. Às vezes, para você ficar bem na vida, é isso que você tem que fazer com Deus. Para de lutar com Deus e renda-se a Ele. Diga assim, bate ó, o Senhor venceu, sou teu, me leva. Ou então imagina hoje, vamos falar de Brasil, né? Com tanto crime, na verdade chega alguém para te roubar. Vai, mano, passa tudo, um revólver para você. Passa tudo aí, vai. Perdeu, mané, passa tudo aí. Você fala, peraí, pega tudo aí, vai, é seu, leva. Tem hora que você tem que fazer isso para Deus. Leva tudo, Senhor. Eu me rendo. É tudo teu, toma, leva, é teu. Amém? Eu quero orar com vocês nessa manhã. Que a gente possa conhecer mais do Senhor. E que a gente possa entender que o Senhor quer que a gente tenha alegria em adorá-lo e em servi-lo.
e que vocês jovens se tornem referência. Em nome de Jesus, a minha oração que eu faço por vocês. Tá bom? E lembre-se, ser crente não é ser chato. Ser crente é ter postura de crente. Não andar como o mundo anda, saber o que é pecado e que Deus não se agrada, saber diferenciar essas coisas. Mas é, acima de tudo, ter tempo com Deus. Porque ninguém serve a Deus só porque fica seguindo regras. Você aprende a amar a Deus quando você tem tempo com Deus. É assim que você aprende a andar com Deus. Vou orar mais, ler mais a palavra e vou sentir mais alegria nos cultos ao meu Deus. E aí Deus se manifesta a você. E Ele ajuda você a vencer as suas dificuldades e pecados. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Senhor, nós falamos aqui hoje sobre adoração, rendição, que é o que precisamos ter para andar e servir ao Senhor, para poder andar com o Senhor, aprender do Senhor, só com rendição, com prostração, com entrega, humilhação, e que os teus filhos possam viver isso. E aí, a partir de então, amar-te e servir. O salmista chama e diz: sirvam ao Senhor com alegria, aleluia. Sirvam ao Senhor com alegria. Que o servir ao Senhor me traga alegria, prazer. Prazer na sua casa, prazer na sua lei. Prazer, Senhor Deus, em andar contigo. Para mim, para minha vida, para minha casa, para os meus irmãos, minhas irmãs que aqui estão, para a IBF, Senhor, para todos os membros da IBF, seus obreiros, e para a nossa juventude, Senhor. O nosso propósito é formá-los cristãos, formá-los obreiros, e que o Senhor faça com que essa palavra entre em seus corações, e no nosso, que o Senhor nos ajude a ser referência para eles. Porque como eles crescerão se não sermos referência para eles, Senhor? Então dá para cada casa, para cada lar, aqui condições dos responsáveis serem referências. Eu, referência para minha família, Flaviano, para referência para a família dele, Ailton para dele, enfim, Vioto para dele, Dino para dele, as mulheres também, as esposas, referência para a sua casa, e que possamos ser referências para os nossos jovens, Pai, em nome de Jesus. E que amanhã, Pai, tenhamos gente para fazer a obra, para ser referência neste mundo vil que jaz no maligno. Guarda as nossas vidas, cuida do nosso futuro, e nós queremos te agradecer, Senhor, por o Senhor ter nos chamado para a salvação e a tua graça ter nos alcançado. Em nome de Jesus, assim nós oramos nesta manhã, mediante a sua palavra. Amém. Amém? Glória a Deus. Queria cantar um hino aqui, Vitor, você me ajuda? Aquele Vamos Adorar a Deus. Você lembra dele? Vamos adorar a Deus. Eu não lembro dele. Adorar a Deus. Vocês conhecem essa? Vamos adorar a Deus. Vamos invocar seu nome. Vamos adorar a Deus. De novo. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar
eu canto assim. Vamos adorar a Deus. Amém? Amém? Glória a Deus. Vivam na presença de Deus. Devemos buscar ao Senhor enquanto podemos, enquanto vivemos. Por isso existe a igreja. É um lugar onde pessoas se unem para juntos buscarem ao Senhor em oração, em comunhão, em adoração, num culto coletivo, onde também meditamos e aprendemos a palavra dele, a palavra de Deus. Convido você a estar conosco na Igreja Batista Fraternidade, aqui na Avenida Pauliceia, número 1200, sobre loja, Caieiras. Cultos aos domingos, às 9h30 da manhã e às quintas-feiras à noite, às 8 horas. Venha participar conosco. Também temos outras atividades, como grupo de jovens, mulheres, homens, crianças. Também temos reunião de oração. Venha conhecer mais sobre o nosso trabalho e venha buscar o Senhor conosco. Precisamos dele, precisamos de Jesus. Deus te abençoe. E ela é a maior em conteúdo missiológico do Brasil. É neste lugar onde nós avançamos nas pesquisas e nas reflexões sobre aquilo que nós aprendemos em sala de aula. Hoje, o campus da FTSA conta com 32 mil metros quadrados, sendo 7 mil metros de área construída. Este é o lugar que nos acolhe e que permite que homens e mulheres possam estar juntos, em comunhão e aprendendo mais sobre o Reino de Deus. Muitos dos conteúdos oferecidos de forma online são gravados por nossa equipe em locais como este, o estúdio da FTSA. Isso permite que estudantes de vários estados do Brasil e de outros países acessem as videoaulas com qualidade de som e imagem. E se você quer mais informações sobre nossos cursos, seminários, palestras, é só acessar o nosso site, ftca.edu.br, e ficar por dentro das novidades.
FABAPAR, cursos reconhecidos pelo MEC com excelência e profissionalismo, como o mestrado profissional em teologia, o bacharelado em teologia EAD, o bacharelado em teologia presencial e também as pós-graduações e cursos livres 100% online. Saiba mais em nosso site. Vem pra FABAPAR!